Olá pessoal, sou o professor Júnior Queiroz, do Seminário Eira Cristã, em Goiânia, estado de Goiás. Hoje nós vamos com História da Igreja Cristã 1, né? O capítulo de número 4. Capítulo de número 4. É o período, vamos começar pelo período da nominação pagã. Esse período vai do ano 100 até o ano 313, né? Séculos 2 e século 3 aí do cristianismo. Depois disso aconteceram outras coisas que muda tudo, a gente vê mais na frente. Então, o cristianismo sempre enfrentou problemas internos e externos, né, durante todos os períodos da história. Nesse período aí que eu citei, né, tinha duas grandes ameaças, uma externa e outra interna, né? A externa era a perseguição movida pelo Império Romano, e a outra era a interna, que era problemas de heresias dentro da própria igreja. E esse problema também é um problema antigo, né? Porque do tempo apostólico, né, nas cartas ali dos apóstolos, a gente vê esse problema aí interno bem forte, bem aflorado, né? Bom, após o término, então, da Era Apostólica, que terminou ali perto do ano 100, com a morte do apóstolo João, os imperadores romanos passaram a ver o cristianismo como uma religião ilegal. Eles tornaram ela ilegal, né? Ser cristão, então, era o mesmo que ser morto, né? Era a morte, no caso, tá? Em duas ocasiões, pelo menos, foram feitos esforços para exterminar de vez o cristianismo no mundo, tá? Então, houve também esse esforço localizado do Império Romano para exterminar o cristianismo, tá? E do ano 100 até o ano 250, a perseguição foi local e esporádica, não era, né? Houve grande perseguição, não confunda, tá? Mas era esporádica, acontecia, depois, né, acalmava, mas depois do ano 250 ela se tornou uma estratégia consciente, né, a perseguição, tá, do imperador, e por isso ela foi muito ampla, muito violenta, tinha decreto, né, leis acerca disso. E o alívio só veio quando Constantino Cloro, né, aderiu à causa cristã no ano 323, né, quando lutou para garantir o seu lugar como único imperador. Então, houve ali uma disputa, vou falar sobre isso, né, e o que aconteceu para chegar nisso. Esse período termina, né, com o primeiro concílio de Nicéia, no ano 325, lá, né, no tempo de Constantino, quando o cristianismo, então, começou a desenvolver uma nova direção, passou a ter um novo caminho. Internamente, o movimento cristão corria o perigo de corrupções, divisões crescentes, né, por causa de suas relações estreitas com movimentos judeus e pagãos, tá? E pagãos também. Aí ela enfrenta, o cristianismo enfrenta o antagonismo popular, né? Esse, a despeito do seu formidável crescimento, que a igreja crescia agora, né, o cristianismo não foi um movimento popular no século II, tá? Que é depois do ano 100, né? Seu caráter, diferente de tudo aquilo que a população do Império Romano conhecia, tornou ele, o cristianismo, objeto de suspeita e de ódio. Tá? Estou na página 30. Durante o século II, quando muitas inundações, terremotos e outras catástrofes naturais ocorriam, o povo imediatamente acusava os cristãos. Sim, gente, terremoto, inundação, catástrofe, não é os cristãos que são os culpados, tá? É porque eles acreditavam que os deuses antigos, insatisfeitos por causa deles ter essa nova religião, estava punindo e acabava que eles também entravam nessa história aí. Então, foram vários os motivos que motivaram essa perseguição, mas um deles era esse, né? Então, o cristianismo não era popular por conta dessa ideia preconcebida aí. O grande abismo entre as ideias éticas dos cristãos e dos pagãos expôs o cristianismo à fúria do povo. Os cristãos se recusavam a assistir aqueles espetáculos brutais e imorais,
as lutas, né, aqueles gladiadores, aquelas coisas todas que os romanos muito gostavam, tá? Então eles se negavam a viver de acordo com padrões que exaltavam a luxúria e posses materiais. O despojamento e o isolamento do cristianismo tornaram uma ameaça econômica, né? Os cristãos se recusavam a reconhecer qualquer outro Deus, crescia muito, tinha muito cristão, e aquelas pessoas que manufaturavam, que vendiam, que ganhavam dinheiro com os ídolos, né? Ou criavam animais para sacrifício pagão, essas coisas, logo descobriram que o cristianismo estava enfraquecendo os negócios deles, né? Aí veio também os ataques intelectuais. Aí foi, né, um grande baque, né? Os ataques intelectuais ao cristianismo representou um dos seus maiores e dos seus mais sérios esforços, né? E uma das maiores vitórias dos inimigos lá. Escritores pagãos, bem estruturados em argumentação lógica e treinados, né, pela melhor tradição acadêmica, lembrando a era clássica, se levantaram contra o cristianismo com uma força crítica tal que hoje seria, né, se fosse nos dias de hoje, seria inacreditável, tá? Com sarcasmo, né, explorando o ridículo. Muita gente já faz isso hoje, mas em pequena escala, né? Mas foi um ataque massivo contra a igreja, isso aí, nessa área intelectual. Eles atacavam as crenças cristãs, né, sobre a pessoa de Cristo, sobre os milagres, sobre a sua ressurreição, sobre a graça, sobre a salvação, né, e a sua vida após a morte. Tudo isso era motivo, né, de perseguição por conta das pessoas preparadas, de intelectuais, de pessoas academicamente preparadas para isso, tá? Na página 31, tanto os esforços internos como os esforços externos ajudaram a produzir exposições sistemáticas das crenças cristãs. Ajudou com que se criasse um grupo de escritos, né, de apologias de crença cristã. O grupo de escritores treinados no século II e III, que se empenhou do lado cristão, tá, para defender as doutrinas cristãs contra os ataques dos filósofos pagãos, né, porque eles eram letrados em filosofia, tá? Foi chamado de apologistas, porque eles faziam apologia ou defesa da fé, tá? Apologia é a doutrina da defesa da fé. Então, aquelas pessoas que escreveram exposições temáticas das crenças cristãs foram chamados de apologistas, tá? Muitos deles deixaram muitos escritos para nós, muitas coisas aí. Houveram outros resultados também dos ataques intelectuais contra os cristãos. O cristianismo tornou-se intelectualmente respeitável, né, em um mundo onde isso tinha importância, né, por conta desses escritos, né, dos apologistas, né, o cristianismo acabou ganhando uma posição, né, respeitável, porque o mundo, naquele momento, né, de grandes mudanças no mundo, né, então os escritos eram muito importantes. Os filósofos reinavam naquela época, né, e agora vem os cristãos e tem a sua própria literatura, as suas coisas ali bem explicadinha também. Esses ataques, junto com as controvérsias internas, né, dentro da própria igreja, ajudaram a mostrar a necessidade de um padrão reconhecido como autoridade, ou uma coleção de escritos inspirados, né? Isso aí motivou eles pegarem e fazer o cânon, né? E montar aqueles escritos que seriam considerados inspirados, porque tinha os ataques dos pagãos e tinha cristão que defendia e tinha outros interesses também em obras misturadas, né, gnósticas ou epicureus e outros tipos de obras ali também que queria se colocar no meio dos escritos dos cristãos, e a igreja então sentiu a necessidade dessa formalização aí, de pegar aí, né, aqueles escritos do outro século, né, da era apostólica, e colocar ali no meio dos inspirados, né, formar os inspirados. Bom, as perseguições físicas, né, além das perseguições daqueles ataques
é que o cristianismo sofreu dos intelectuais, ainda teve os ataques físicos, né? Muitos, milhares de cristãos foram mortos. A gente vê falar mais dos ataques físicos, né? A gente vê aí no Coliseu, a gente vê aí na história contada, de um modo geral, as pessoas contam mais essa parte da história física e esquece da outra parte, que é o outro ataque que foi muito maior, tá? E muita gente então morreu nas mãos dos soldados imperiais nos séculos 2 e 3. O ódio, né, que os cristãos tinham, as pessoas tinham, né, do povo geral pelos cristãos, né, pode ser compreendida à luz das tensões econômicas, sociais, religiosas, aquelas tensões que aconteceu ali. Os ataques intelectuais, né, o cristianismo, são compreensíveis também, já que os pagãos atacavam qualquer sistema que diferisse, que divergissem deles. Tá? Mas por que o imperador deveria se engajar na destruição de seus próprios cidadãos? Simplesmente porque muitos deles haviam tornado cristãos. A resposta pode ser encontrada na própria concepção romana de religião. Os romanos praticavam religião principalmente por razões políticas. Então, a política e religião em Roma era uma coisa muito próxima, né? A religião era dominada pela política, já que o departamento religioso era um braço do governo. Um braço do governo político era a religião. Então, a política exercia um certo governo, um certo controle sobre a religião. Né? A política dominava a religião do povo. Né? Vejam que são duas forças muito grandes, muito fortes, né? A religião e o governo, tá? A política. A política e a religião, então, se elas não, né, no caso romano, era obrigada a ser, né? A política dominava a religião, e quando a religião domina a política, uma coisa domina a outra, elas entram em choque, porque elas são antagônicas, né? São duas forças muito grandes, e isso causou um sério problema para a igreja nesse período, tá? Não só nesse período, né? Em todo o tempo tem causado problemas, né? Os deuses, né, romanos, estou na página 32, eram numerosos, né? A exemplo dos gregos, né? Eles tinham muitos deuses, tá? E o Estado exigia que o imperador romano também fosse visto como uma divindade. Exemplo dos antigos lá, desde o tempo do Egito, tá? As nações conquistadas era exigido deles que louvassem os deuses romanos, inclusive o imperador. Então, era uma tentativa da política dominar a religião, né? Então, era a forma que os romanos trabalhavam com isso. Mas o cristianismo sempre se recusou a aceitar os deuses romanos. Então, ele, por conta disso, foi declarado oficialmente como uma religião ilegal. Né? Essa negação, então não tinha jeito de fazer aquele tal do politicamente correto, tá? Politicamente correto era impossível. Por quê? Porque as coisas não andavam juntos. O cristão não aceitava os deuses romanos, né? E aí os deuses, os líderes romanos queriam que eles adorassem os deuses deles. E isso não acontecia. E por esse motivo, né, o cristianismo foi declarado uma religião ilegal no tempo do Império Romano. Vou ficar aqui, na próxima nos vemos novamente.